Tá, então qual que é a ideia, né? Quando a gente fala de redução de tração, né? O que que é isso? Todo o esforço que a gente calcula aqui, ele é sempre baseado numa altura que a gente está definindo aqui, nesse campo da planilha. Então aqui a gente está jogando, por exemplo, 13 metros de altura e uma resistência X, né? Então um poste tem uma área X e tem uma altura X, Y, por exemplo, lá. E também a gente alimenta a planilha com algumas informações. O que que são essas informações no final das contas? Quando a gente bota aqui condutor de MT, não é somente o cabo que a gente está usando, né? Mas se a gente for ir atrás dessa informação, o que que é um cabo 1370 na classe 15? Ele é, beleza, fisicamente é um cabo, mas para fins de cálculo mecânico, esse cabo aqui, ele tem uma tração específica, né? Que é um esforço. Então, por exemplo, para que que serve essa tração específica? Para gerar uma flecha específica, né? Então, se a gente for ver aqui, a gente tem uma parte que é de flecha. Lembra que quando eu falo flecha ou seio do cabo, né? É esse arco aqui que forma entre dois pontos, né? Entre, por exemplo, o poste um e o poste 2, eu vou ter um vão que vai ter uma flecha, né? O cabo ele não fica alinhado, digamos aqui na altura dos 14, tá? Ele sempre vai ter uma redução de altura na metade, né? Então aqui, se a gente for ver, ó, tá 13,66, né? E aqui ele tá partindo de 14,60. E aqui ele vai baixar para 13,66. Ele vai perder praticamente 1 metro aqui nesse vão aqui. Então, isso aqui é calculado e essa flecha aqui ela vai variar também de acordo com a temperatura, mas, digamos assim, ela é calculada. O que que eu posso fazer como alternativa, né? E ela vai dar um esforço X no poste. Uma das alternativas, quando eu tenho altura de poste suficiente, digamos assim, que eu não vou ter um problema de vão baixo aqui, luz mínima, né? É eu aumentar essa flecha aqui. Quando eu aumento essa flecha, eu estou reduzindo a tração aqui no poste. Eu estou reduzindo o quanto o pessoal vai lá e traciona o cabo, né? O quanto eles espicham, digamos assim, a rede. E quanto menos espichada a rede, menos tracionada, né? Menos tensionada, menor o esforço, tá? Aí acaba que vai entrando só. Claro, se eu não consigo tracionar zero, por exemplo, né? Então, o menor tração possível é o peso do cabo, só que a flecha encosta no chão. Então, para tu ter uma flecha mínima ali de altura, o que a gente pode reduzir é no máximo aqui, a gente limita em 50%, tá? Não mais do que isso, tá? Porque senão acaba que fica muito complicado de tu garantir que a flecha ela vai ficar num tamanho adequado. Então, por exemplo, se eu tô falando que eu quero tracionar 100 Dan é o nominal, eu posso reduzir para, por exemplo, 99 Dan, 98, 97, assim por diante, entendeu? Então, quando eu vou reduzindo a tração, então, por exemplo, eu quero tirar 10% de tração. Aqui no meu cálculo significa que eu vou estar tirando 10% do esforço. Só que eu vou aumentar em 10% a flecha. Basicamente é isso, tá? Eu não sei se vocês pegaram, digamos assim, a, a lógica. Renan, Pode eu falar? entendi essa parte ali, mas aí quando tu coloca, ela não desconta automático nessa primeira parte Não, inicial, isso? não tá descontando automático ainda, tá? Isso seria Eu achei, eu na minha cabeça colocava para reduzir e não via mudar aqui, daí eu fiquei pensando tá. onde é que até eu fiquei na dúvida, onde é que eu tava fazendo errado. Não, tá certo, tá. Ela ainda não tá reduzindo, ela tá na V3, a V4 é pra fazer isso já, tá? Daí a gente ainda tá. É que isso tudo é tempo de projeto, digamos assim, né? Enquanto a gente tá elaborando uma planilha nova, uma ferramenta, tem que ser, digamos assim, o principal é fazer os projetos, né? Conforme vai sobrando tempo, a gente vai conseguindo encaixar, a gente vai elaborando e vai implementando essas, né? Mas isso é uma melhoria, entendeu? Tipo, tu conseguir reduzir aqui e lá na frente tu já tá visualizando quanto vai ficar de redução, né? Ou, na verdade, a redução de tração não tá numa outra aba, a gente tava já pensando em trazer ela aqui pra frente. Então, botar uma janela aqui, ó, por exemplo, e vamos usar esse espaço aqui, quem sabe. Mas isso é só melhorar a planilha, né? Digamos assim. Mas a lógica é essa, tá? Aqui na redução de tração reduziu 10%. Aqui vai variar a flecha, né? Aqui é onde vai dar os resultantes de flecha nova. E aqui é daí onde tu vai estar visualizando aí a tração reduzida, né? Quando for implementado, não tá aí modulado.
Mas aí seria esses 493 menos 10%, por exemplo, né? Por isso que geralmente a gente reduz tração de 10 a 15%, tá? Em projetos, sim. Não muito mais que isso. 20% às vezes se é um local com muito esforço e um voo meio curto, né? Que a flecha não seria tanto um problema, né? Muito mais o peso do cabo. Se a gente for olhar os nossos exercícios ali, né? Deixa eu ver, acho que eu não tô compartilhando a tela, tô compartilhando a sua janela. Parar aqui. Ah, esse último exercício aqui que vocês falaram que ficou no vermelho, né? Vão 95, 45, né? É, vão desequilibrado, né? Isso aqui gera um esforço mecânico bem alto. Então, às vezes, se eu não consigo reduzir esse vão aqui de 95, né? Seja por uma travessia ou alguma outra coisa, é um dos locais que eu posso ter problema, né? E aqui, ó, vão de 89 graus, né? Isso aqui é uma travessia, normalmente. Se a gente for pensar aqui, 89 graus, né? O que mais, o que mais chamou, tipo, o que mais, o fator que mais importa ali, quando, tipo, mais influencia que reduz é o ângulo mesmo ali, de deflexão. Sim, ah, com certeza. Comparando com O... os outros, né? Sim, sim. Tipo, entre baixar o tamanho de vão e reduzir o ângulo reduzir o ângulo, né? Tipo, eu digo reduzir o ângulo aqui, né? 89 baixar para 79, por exemplo, se for Isso. viável, né? Até foi uma. Eu fiz, alguns eu tive que reduzir esse ângulo. Tipo, eu pensei em. Não sei, posso estar errado também. Mas, por exemplo, se tu vai diminuir o vão, diminuir o vão, teoricamente, tu é meio que obrigado a tu diminuir também o ângulo, né? Que, tu me entende que sim. O ângulo não, tá, Marcelo? Por quê? O mudar o ângulo implica em mudar o traçado, tá? Pensa que o ângulo, tá? Deixa eu só trazer aqui para essa tela que daí fica mais fácil de da gente conversar. Quando eu reduzo o ângulo, eu tô mudando o traçado da rede. Então, se a gente for olhar aqui, aqui esse aqui seria o ponto um, vamos pensar assim. Aqui o ponto 2, que é o ponto que eu estou calculando, e um ponto 3. Se eu mudo esse ângulo aqui, implica em Claro, se for viável, tu pode mudar, tá? Não tem problema nenhum. Daí é mais uma questão de traçado lá em campo, como que é. Deixa eu fazer uma. Deixa eu printar isso aqui. Daí fica mais fácil de conversar aqui, ó. Tá, uma caneta aqui. Deixa eu aumentar a linha aqui. Acho que esse aqui fica bom. Pensa que normalmente, né, eu vou ter os meus postes instalados, digamos assim, na margem da estrada, né? Aqui pensa que é estrada, essa linha paralela que eu desenhei aqui. Se eu vou estar fazendo isso aqui, normalmente é uma travessia, né? Então tenho a rede vindo na direção da estrada aqui, e por algum motivo eu preciso fazer a travessia, aí entra na questão de pendência para depois a rede seguir o caminho dela para cá, né? Às vezes eu não consigo, por exemplo, como que eu reduziria esse ângulo? Os 89 graus é basicamente isso aqui, né? Se for pensar, aqui seria 90, 89 para dentro, né? Então seria esse ângulo de dentro aqui. Aqui é os 89. Seria, por exemplo, eu trazer esse poste um pouquinho mais para trás, quem sabe? Aí eu traria ele para cá, daí eu teria isso aqui e o ângulo aqui assim, né? Beleza, eu consigo reduzir. Já ficou menor. Isso aqui deve dar o quê? Vamos pensar uns 70 graus? 70 deve ser. Algo em torno disso. 70, 75, quem sabe, né? Mas tem uma premissa que nas travessias, claro, né? É uma orientação, mas sempre que possível, a travessia sempre é 90 graus. É isso que eu ia te perguntar agora. É, então já começa a barrar, digamos assim. Ah, beleza, mas não é uma travessia. Opa, se não é uma travessia, se é, por exemplo, uma lavoura, por exemplo, eu tô seguindo um potreiro, eu só tô atravessando aqui. Não faria diferença se eu atravessasse a 90, assim ou não. Cara, então talvez seria vantagem tu quebrar esse ângulo de 89 aqui num ângulo de 45, quem sabe? Jogar aqui, né? Aí tu começa a reduzir. Mas, digamos assim, isso aqui é a visão de campo, né? Quem tem que trazer essa informação para nós vai ser o fiscal. E acaba que se eles têm essa premissa também de sempre, eles sabem, né? Que quanto pior, quanto mais perto de 90 graus o ângulo,
Seria o pior esforço, né? Na verdade, não é essa a condição. Sempre quanto mais fechado, pior é o ângulo. Essa condição aqui é o pior ângulo, tá? Se eu tiver uma condição de rede assim, ó. Que às vezes acontece, tá? Às vezes eu tenho uma curva aqui que. Deixa eu voltar isso aqui. Isso aqui normalmente acontece em cotovelo de estrada. Eu tenho a estrada que faz isso aqui, ó. Vou fazer aqui o outro lado dela. Às vezes eu tenho uma condição que a estrada é assim, rural, por exemplo, atender uma chácara lá num ruralzão. Às vezes acontece de eu ter que fazer isso aqui. Daí qual que é uma alternativa que a gente tem? Poste vem encostando a estrada, aí ao invés de eu instalar um poste aqui no meio para fazer esse ângulo muito fechado aqui, eu posso estar fazendo com dois postes, né? Poderia estar intercalando um poste aqui e um poste aqui. Aí eu quebro essa curva em duas partes, mas aqui eu faço um ângulo de 90 também. Então, meio que é complicado mexer em ângulo assim. Sempre que dá, a gente mexe, né? Mas normalmente não é tão simples. Aí acaba que as travessias assim a 90 é comum, tá? Acontecer. O que dá pra fazer também, né? Nesse caso aqui, que o esforço deu, vamos pensar aqui, 2.000, deixa eu ver se tá tudo certo os parâmetros aqui. Ainda tem 3P70, ó. Esse aqui dá pra desconsiderar, tá? Essa BT aqui. Porque não, a BT não vão tão longo aqui, não. Mas vamos botar só pra exemplificar. Ó, eu não sei, os de 15 nenhum fechou pra mim. É que os 15 eles limitam em 1.000, né? É, Não tem nenhum 1520, por exemplo. Aqui. e os de 13 também. A maioria também não fechou. A maioria 2.600, né? Isso aí. Tá. Nesse caso aqui, então, vamos pensar assim. É que é só um bate-papo, tá? É só alternativas, digamos assim. Beleza. Mas 2.600, 2.647. Esse vão aqui tem 95. Primeira alternativa, reduzir isso aqui para, se viável, né? Para um voo equilibrado. Se a gente reduz isso aqui para 45 também, 2.177. Beleza, ó, já ficou quase dentro dos 2.000. Se a gente eliminar a baixa tensão desse ponto, 1.891. Já ficou verde. Já seria uma possibilidade também. Então, por exemplo, reduzir vão. Ah, não posso mexer no ângulo porque é uma travessia de rodovia. Beleza, primeira alternativa, não consigo fazer, não consigo mexer no ângulo. Consigo reduzir o tamanho do vão? Consigo, mas vai ficar um vão de 60 metros, no máximo, no mínimo. Opa, 2.278, né? Aqui vocês podem levantar a seguinte pergunta, né? Deixa eu zerar um lado aqui. Deixa eu baixar para 30 isso aqui. 20, 10, 10, 600. Ó, aqui. Perceba o seguinte, ó. Até 50 metros, o esforço de tração é 1.600. Se eu passo para 51, 1.976, né? Daí, puta merda, só 1 metro a mais aumenta tudo isso de tração, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. 1.600 vai para 1.900. 1.980, bota. Isso é tabelado, tá? Não tem muito o que fazer. O que a gente estava discutindo com a engenharia, né, como área de projetos, digamos assim, é eu fazer esse acréscimo de tração em uma rampa, tá? Porque hoje o que está acontecendo é tração de, vamos pensar assim, de 0 metros até 50 é tração X. Aí passou para 51 é 2x. Tipo, tá muito agressiva essa rampa de esforço, entendeu? Fazer Então um a nossa exponencial, tu fala? fazer o exponencial, claro. Então, tipo, tu parte da nominal ali de, vamos pensar, estamos usando o exemplo do 336, tá?
1.600 Dan, aí 51 metros, 1.650, faz exponencial até chegar na tração dos 1980 ali. Mas, por exemplo, no 50 é 1.600. Aqui no 55 não faz sentido já ser 1.000, porque a tração de 1.980 é para 80 metros. Só que nas tabelas ela já tá puxando a partir do 50, entendeu? A partir do 51. Então, eu acho que isso aqui vai ser uma revisão, tá? E que vai ser aplicada, provavelmente vai ser, que é fazer essa rampa aqui exponencial, até chegar no valor dos, aqui seria nos 80. Então, tu tem um ajuste na curva das trações um pouquinho mais suave, né? Uma curva mais alinhada. Porque eram perguntas que vinham para nós, né? Putz, mas deu 51 metros e aqui já teve que botar um poste 13,20. Aí, se tu for comparar com um projeto antigo ali, num vão de, sei lá, 48, 50 metros, tá dando um 13,10, né? Isso aqui no cabo A336 não faz sentido, mas nos outros cabos faz. Porque ele já. Aqui já é 1.600, né? Então já seria um poste 13,20 igual. Mas em outros cabos ali, em outras bitolas, faz diferença essa rampa, tá? Então a gente consegue ter uma aplicação de poste mais equilibrada. Esse é um ponto importante para comentar. Eles fazem revisão de norma mais ou menos a cada uma vez por ano, assim. Geralmente eles vão estar revisando essas. Tudo que a gente abre de chamada em cima disso, eles vão estar revisando. Tá, então mexer em ângulo aqui nesse caso não. Reduzir vão, sim, faz sentido, né? Então a gente consegue ficar dentro do 13,20. Eliminar BT também é uma possibilidade, porque baixa tensão eu sempre consigo estar gerando uma nova baixa tensão, digamos assim, se eu instalar um transformador novo. E aqui, pensando, né, nesse projeto em si, aqui tá a altura de 15 metros até, ó. Esse aqui não vai passar no. Aqui. Esse aí, ó. Altura de 15 metros. E A tem também o Dan T3000 da telefonia, né? tem o dano da telefonia. Vamos jogar aqui, 120. Telefonia é só passar o tesourão. Brincadeira, tá? Como eles gostam de fazer isso? É piada. Vamos olhar a Está condição nesse inicial caso aqui. não é viável também, Renan? Oi? Estaiar? Estaiar, claro, uma possibilidade. Então vamos pensar aqui o nominal 2.351. Reduzir vão, para deixar equilibrado, baixa já para 1.900. Já dá uma boa redução, então uns 400 dá. Beleza, reduziu, eliminou a BT. E esse caso aqui não poderia estar intercalando poste, né? Vamos pensar que é uma travessia de rodovia. Não posso intercalar poste, porque daí eu entro no limite da faixa de domínio. Para cá também não faz sentido intercalar, porque os vãos já estão equilibrados. A alternativa que fica é, ou tu faz a travessia, então tu precisa de 1.900 Dan aqui, né? Pensando assim. Ou tu faz a travessia usando dois postes, então 2 15.000, tu tem 2.000 Dan. Se a gente for olhar aqui um JED que aplica isso aqui, tá aqui, JED 50/50, tá? É o documento de travessia. Eu tenho uma possibilidade que eu posso estar aplicando. Aqui, ó. Esse tipo de estrutura aqui. Esse tipo de estrutura aqui me ajuda a resolver esse tipo de problema. Porque aqui, se eu tenho 15.000, vou ter 1.000 dano nesse poste e 1.000 nesse, né? O esforço aqui está centralizado e está na ponta das cruzetas. Então, teoricamente, eu tenho uma estrutura, né? A cruzeta que está fazendo o intertravamento da estrutura, ó, tá vendo? Então seria como se eu tivesse uma estrutura única, né? Eu tenho dois postes, mas é uma estrutura que está interligando ela. Então o esforço em si acaba se dissipando, né? Ela está equilibrada, ela não é em beco, ela não tem essa, essa discrepância de fases, por exemplo, de centralizar a estrutura, isso muda a relação de esforço, mas quando tem uma estrutura centralizada, que nem essa aqui, tu acaba não tendo esse tipo de problema. Então, isso aqui é uma boa alternativa, tá? Então aqui tu resolveria aquele problema também. Só que tu aplica dois postes, né? Ah, não quero aplicar dois postes, não tem como.
né? Porque aqui eu usaria. Ele tem a distância entre. Opa, aqui. Aqui, ó, tem que estar 1,80 m de centro a centro de poste, né? Pra mim estar conseguindo fazer isso aqui. Ah, não tem como instalar porque tem um barranco do outro lado. Beleza. A próxima alternativa que eu vou ter vai ser fazer o stay na estrutura, né? Seria uma alternativa mais barata, digamos assim. O JED do stay é o 49,55, tá? Aí, âncora. Posso fazer esse tipo de stay aqui, ó. Ou, se não puder, né? Às vezes eu não posso fazer esse 45 graus aqui. Eu tenho essa outra possibilidade aqui, ó. Stay poste a poste. Ó. Provavelmente vai abordar quantos dan ele ajuda no poste ali, cada style, né? Cada stay, tá? O cabo de aço, então ele tem aqui, ó. Se a gente for olhar, ler o começo dele, vai estar aqui, vai ter a ruptura do. Aqui. Ruptura em 3.160 Dan, né? E pode utilizar até 2.100 Dan. Então, teoricamente, 2.100 é o que ele tira de. É o que a gente utiliza normalmente, tá? A gente não precisa disso tudo, tá? Então, se a gente for voltar aqui no nosso projeto, ó, o poste já é 1.000 Dan, né? Teria que tirar 925 Dan de esforço. Não chega nem perto da capacidade do Stein, né? De ruptura. Uma coisa que é importante comentar com vocês é, beleza, o poste ele suporta 1.000 Dan. Mas aqui, se a gente for olhar de cima, é um bom ponto de vista, ó. A cruzeta, ela suporta somente 250. Então, quando eu tenho cruzeta dupla, eu tenho 500. Quando eu tenho essa configuração aqui. 500 por ancoragem, tá? Então, isso é importante. Não posso tracionar muito. Se eu for ver aqui, ó. ahn, ó, esforço de tração. Isso aqui que isso é um problema de projeto, tá? A gente já reportou, mas até hoje não tivemos evidência. Então, 1.669 divididos por 3, né? Porque isso aqui é o esforço total, né? Considerando o arranjo trifásico, dá 556 Dan que eu tenho. O cabo A336 é um cabo que potencialmente quebra a cruzeta, tá? Mas nunca chegou para nós evidência. E se quebram lá em campo, não nos apontam. Então, esse que é o problema. A gente já pediu para engenharia, né? Porque antigamente tinha, né? Cantoneira de ferro, que daí aquilo lá aguentava, sei lá, 3.000 Dan uma cantoneira. Mas a cruzeta de fibra, né? Ela é bem mais leve, ela é fácil de trabalhar, digamos assim. Ela aguenta 500 Dan quando ela tá dupla, tá? É o nominal dela. Claro, daí tem todo o fator em cima ali de 30%. Então, daria mais uns 150 Dan. Fica dentro do limite, tá? A ruptura de cruzeta. Então, se a gente for olhar nesse desenho aqui, se for um cabo A336 num vão normal ali até 50 metros, só de tu botar tração nominal, tu já fica bem no limite da cruzeta, né? E daí a cruzeta pode romper, né? A ruptura é quando ela quebra aqui, né? Ela acaba quebrando. Então, isso é um ponto a pensar também. Aqui no CIGED 50-50, as cruzetas elas são metálicas, tá? Então ela é como se fosse um- uma viga em C, né? Ela é nesse formato aqui. Só que como ela é uma cantoneira, ela não é uma cantoneira de barra maciça, digamos assim, ela é toda perfurada, ela tem bastante alívio e oblongo, ela aguenta 250 Dan também. O nominal dela não é mais do que isso, tá? Então aqui quando ela tá dupla também é 500 Dan. O 336 ele tem possibilidade de quebrar. ah, tá, importante falar. Sempre que eu tenho cabo 3A336 nessa configuração aqui, de final de linha, né? Que é essa condição aqui que a gente está submetendo o nosso projeto.
eu obrigatoriamente preciso estaiar a cruzeta. Deixa eu abrir aqui que tem uma. Tem o stay de cruzeta. Pra justamente evitar que a cruzeta rompa. Eu tinha esquecido que é obrigatório isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Stay de cruzeta em poste, estrutura N3. Isso aqui. Tem que fazer isso aqui quando tu tá aplicando o poste cabo 3A336. Aqui, ó. 336 ou S, né? O S ele é mais pesado ainda. Porque aqui, ó, 1669 vai dar os 556 por ancoragem. Né? Isso com vão padrão ali pequeno, digamos assim, né? Até 50 metros. Se eu tenho vão maior que isso, o esforço é mais alto ainda, né? Chega ali em 1980. Obrigatoriamente, eu tenho que estaiar a cruzeta quando eu estou em condição de final de rede. Então, qual que é essa condição de final de rede, né? Se a gente lembrar do GED das estruturas básicas, opa, né? Eu tenho N3, que é o final de rede, mas eu tenho uma estrutura de ângulo acima de 60 graus, que é N3, N3. Também é uma condição de final de rede, se a gente for pensar, né? Ó, tá ancorando, não tem nenhuma rede para cá, logo não tem esse contrapeso da rede. E aqui em cima também. Então, N3, N3, que seria a estrutura que eu estaria aplicando aqui nesse ângulo forte, ó, acima de 60 graus, né? Acima desse ângulo aqui, eu já tenho que, estar estaiando a cruzeta. Opa, estaiando não, aplicando N3, N3. Isso aqui acaba contrapondo o peso do A336, daí tu não tem problema nenhum relacionado à cruzeta, né? Vocês entenderam esse tipo de aplicação aqui de style? Então, quando for necessário, por exemplo, fazer uma travessia com pós de 15, vamos pensar assim, aquela condição ali do exercício número 30, é isso aqui que eu vou ter na travessia. Eu vou ter que estar estaiando aqui, estai contra poste. Se eu não puder aplicar os dois postes aqui, né, que nem a gente tava, que era uma das alternativas. Deixa eu voltar ela aqui. Então, tem algumas alternativas para a gente explorar, né? A mais barata, né? Aí depende do que eu tô fazendo. Uma alternativa era. Cadê? Essa aqui, ó. Então, se eu tiver espaço, eu já posso estar aplicando essa aqui. Só que essa aqui vai nos consumir 3 postes, pelo menos, né? Pensando num cabo pesado. Porque mesmo assim, mesmo eu tendo 2 postes, a cruzeta acaba tendo a ruptura dela ali nos 500 Dan, né? Então eu também teria que fazer o stay aqui o ECP. Stay cruzeta poste. Então também teria mais um poste aqui. Se eu for aplicar assim, eu vou consumir 3 postes para fazer toda essa estrutura. Se eu for aplicar um poste só, na verdade eu não consigo, também vou ter que aplicar 2 para fazer a minha estrutura de derivação em si, né? Com 15.000 e mais um stay poste a poste, né? Que é o EPP, e mais o ECP, que é o stay cruzeta poste. Eu posso ter essa condição aqui, que seria o que a gente iria aplicar, né? Um stay cruzeta poste, mais um stay de poste a poste. Ela fica. Acho que não vai ter uma montagem. Ah, o GED ele não tem todos os desenhos, tá, gente? Então tem coisas que a gente faz ali e depois desenha no AutoCAD. Se a gente quiser complementar essa estrutura aqui, que é o que não tem o desenho, eu posso um pouquinho mais abaixo aqui. Aqui ele tá a 20 do topo, tá? Que é o centro da cruzeta normalmente. Eu posso aqui a uns 80 centímetros, mais ou menos, aplicar uma outra cinta de fixação, uma porca-olhal, e vir aqui em linha reta e estaiar no poste. Aí eu boto uma outra porca-olhal. Eu vou estar fazendo isso aqui daí, né? Se a gente for olhar o EPP. Estaiando no poste, né? E depois estai de cruzeta também.
Esse aqui e esse aqui. Querem comentar, gente? Levantar algum ponto, alguma dúvida? Alguma observação? Tá, mas daí no caso daria para usar então um poste 15/10, por exemplo, nesse o que seria o style no caso Sim, dos outros dois ali. Então daria então. sim. Por mais que aqui fique vermelho, né? Mas aqui não tá entendendo que tu tá. Aí, digamos assim, aqui é o nominal. Ah, é o que deu de esforço. Aí, em cima disso, tu trabalhou no vão, tu reduziu ele, então tu já baixou um pouquinho. Beleza, não tenho como mexer em ângulo, não vou conseguir. Botar os dois postes era a opção que a gente avaliou, mas a gente ia gastar três igual, né? Por causa do cabo. Esse cabo A336 aqui, ele vai nos pedir style de cruzeta, então a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. A opção mais barata de todas para solucionar esse caso aqui seria reduzir o vão, para a gente ter um esforço mais equilibrado. Feito. Aplicar o poste 15.000. Feito. Remover essa BT aqui para também não tirar peso, digamos assim, do poste. Feito. A telefonia a gente mantém, porque não tem como tirar. E depois, em cima disso, a gente vai aplicar um outro poste. Então aqui feito, é o 15.000. Aqui a gente vai aplicar, por exemplo, um 13.000 ou um 12.000, né? Tem que ser um poste meio alto aqui. Vamos botar aqui um 13,10. Então aqui a gente tem 2.000 Dan, se a gente for somar os dois, né? Está a cruzeta nesse poste e está o poste no poste também. ECP está e cruzeta a poste, EPP está de poste a poste. Fazendo essa traquitana aqui, digamos assim, a gente consegue fazer a travessia sem problema nenhum, tá? A cruzeta vai estar tranquila, digamos assim, vai ter o contraponto dela e o poste também já vai estar amarrado aqui com um outro poste de 1.000 Dan, né? Então pode sim, tá usando um poste de 15.000 com um esforço acima de 1.000 Dan. E tem a outra alternativa daí que a gente não conversou, mas essa aqui para travessia não faz muito sentido, tá? Por quê? Porque em travessia, normalmente, se eu pudesse ter, vamos pensar assim, o exercício pediu poste 15 metros de altura. Pensando que aqui é uma travessia, eu não consigo reduzir a tração desse vão aqui. Porque se eu já estou pedindo poste de 15 metros de altura, é que aqui, vamos pensar assim, ó, eu já posso ter uma condição que é de desnível, né? Porque eu posso ter uma nível 1 aqui, vamos desenhar um pouquinho mais suave, mas pode acontecer isso. E aqui está estabilizado. E a minha rodovia ser aqui no meio. Vou fazer em preto aqui. Se eu pensar que a minha rodovia é aqui no meio, e eu estou tendo que derivar aqui de baixo, ó. Aqui é um poste de 15.000, e aqui eu vou estar botando, sei lá, um 13, né? Aqui eu tenho a flecha. Essa altura aqui, né? Aí a gente submete sempre esses projetos. Esse tipo de projeto que a gente chama projeto de perfil de travessia, né? Em que a gente vai submeter ele para o DENIT, ali para a EGR, para quem for responsável da rodovia, aprovar sim ou não, né? Essa altura aqui tem que ser no mínimo 7. Se aqui eu já estou pedindo 15, é porque eu estou já tendo que suprir algum desnível que tenha lá em campo. E normalmente tem desnível, né? Então por isso que aqui também não poderia botar um 13,20, né? Então às vezes, eu preciso de poste mais alto, mas o esforço dele é limitado. Então é o que acaba acontecendo muitas vezes, né? Dúvidas? Tranquilo? Eu acho que tem um exemplo um pouquinho pior, ô, Renan, que é o 15. Tá, vamos olhar ele. 15. Ó, vou equilibrado. Isso é uma boa. Vamos simular ele aqui. Então, poste de 15 metros de altura, MT3S 4/0. Vamos lá. O 4/0 é o S. 4/0. Vão de 83. BTS 1/0. Essa BT pesada aqui que acaba nos prejudicando, tá? 1/0.
Tá. Telefonia de 120 e vão de 100 metros. 100 e 100. Ah, no outro eu não fiz uma coisa, tá? Mas nesse aqui eu vou fazer e vocês vão entender. Acho que tá tudo certo, né? 83, 120. Isso aí, tá. Ah, lembra que eu tinha comentado com vocês? É mais fácil mostrar olhando o desenho, tá? Ó, aqui fica fácil de entender, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Aqui tá em milímetros, tá? Então 200 é 0,2 metros, né? É 20 centímetros, 0,2 metros. É essa informação aqui que eu tô preenchendo, tá? Distância do topo do poste, 0,2 metros. No outro eu não fiz, mas seria a mesma ideia, tá? Como aqui eu tenho um ângulo acima de 60 graus, né? Então, se a gente for pensar na rede poste 1, poste 2, que é o que eu tô projetando, e o poste 3, acima desse ângulo aqui, então, vamos lá, acima de 61, 62, quanto mais perto de 90, né? Eu vou ter que usar a estrutura tipo com dois níveis. Então, a gente nunca usa no limite, tá? Então, chegou ali em 55, 58 graus, mais ou menos isso aqui, ó, 55. Eu já estou projetando estrutura em dois níveis, tá? Ainda mais se for cabo pesado. Então vamos lá. Aqui era 83, né? Então tá bem perto do 90. Aqui é zero. Aqui daí o lado que eu for travar em 0,2 não é indiferente, tá? Os vãos são iguais, então não vai mudar nada relacionado ao esforço. Mas digamos que eu vou mexer no lado direito. Ou vamos pensar assim, o vão 2 é esse vão azul aqui, tá? Que é o azul aqui da legenda. Se a gente for pensar que aqui a gente está vindo seguindo a rodovia e aqui a gente está derivando, né? Faz sentido que o vão mais alto numa travessia não seja esse aqui, tá? Quando eu tô falando de travessia, o vão mais alto é interessante que seja sempre lá no topo do poste, para a gente ganhar esse pelinho aqui de altura, né? Então isso aqui às vezes faz a diferença numa travessia. Mas aqui, como os vãos são equilibrados, a fim de cálculo não faz diferença nenhuma. Primeira informação é 0,2 e a outra informação que eu vou ter que mudar, ó, é 200 dá 600, 950. Tem que somar essa distância aqui, dá 0,95. Então, 2, 6, 95, isso aí. Sempre no centro da estrutura, tá? Então aqui, ó, na minha planilha eu tenho que mudar aqui para 0,95. Isso aqui muda o esforço, tá? Viram que baixou um pouquinho? Ó, beleza. 2.800, 2.873 num poste 15. Cara, só o poste não segura. Conseguimos tirar BT? Travessia de rodovia normalmente, tá? Todas as travessias novas que a gente faz, não vai ter travessia de BT. Se entrar um projeto novo, pedir uma ligação nova para uma casa que tenha que atravessar a rodovia, não vai ser um ramal de BT que a gente vai atravessar. A gente atravessa com vão de média e instala o transformador novo lá para o cliente. Então, isso aqui a gente pode sempre eliminar a BT. Então aqui já baixou para 2.100, ó. Tirou consideravelmente o esforço, ó. De 2.800, a gente baixa aqui para 2.100. Mas ainda assim a gente está no dobro da capacidade do poste. Aí a gente começa a pensar nas alternativas. Consigo instalar dois postes? Ah, não, fica ruim. Beleza. Vou instalar o meu poste 15.000 e eu posso ter a mesma solução do caso anterior. Extrai o poste, extrai a cruzeta num poste 13.000, por exemplo. Aqui vai dar aquela informação que eu tinha comentado na última aula dos 10 graus máximos, ó, de inclinação. Isso aqui não tá, vamos lá, no GED é referência, tá? Não é na pedra escrito, digamos assim, que é imutável, né? Aqui é referência de aplicação, tá? Mas aqui, ó, o ângulo máximo estabelecido é de 10 graus com a horizontal. Então, digamos assim,
tem que respeitar sempre que possível esse caso, tá? Que nem aquele caso lá do projeto que eu mostrei para vocês da execução, acabou que foi executado diferente do que foi projetado, provavelmente. Então, isso aqui sempre tem que estar cuidando. Por isso que aqui, se eu tiver um poste de 15 metros de altura, eu não posso botar aqui um poste de 9, né? Eu vou ter um stay subindo assim, mais ou menos. Então, por isso que eu tenho que ter um poste que seja numa altura razoável com o que eu tô fazendo. Aqui é 15, aqui vai ser 13, por exemplo. Sempre 1 metro a menos, né? No caso, para conseguir ficar dentro desses 10 graus. Uma alternativa que a gente não explorou ainda, mas pensando que, vamos pensar, não é travessia isso aqui. Beleza, então a gente pode ter um vão um pouquinho, uma flecha menor aqui, uma flecha maior. Eu posso vir aqui na redução de tração, ó, 3S4/0, vou setar o cabo aqui, 3S4/0. Qual que é o tamanho do vão? 100 metros. Opa. Ah, tá só no vão de 80, até 80. Tá, vamos simular com 80. Aqui essa parte eu não faz tanta diferença. Aqui, ó. Se eu reduzo em 20% aqui, em questão de cálculo, é 2.000, 10% daria 200, ainda ficaria fora. É que eu teria que reduzir bastante. Aqui a redução de tração não faria tanto efeito, tá? Se eu tirar 50% aqui, tirar 1.000. Teria que reduzir 50% a tração do cabo. Só que daí eu aumento a flecha, por exemplo, aqui, né? Sempre tem que pensar na pior temperatura. Aí, isso aqui, o que que a gente vai fazendo, né? A gente pega e desenha isso aqui no CAD também. Então, sempre que a gente está reduzindo tração e está fazendo toda essa. Eu tô sem o AutoCAD instalado nesse PC aqui, mas se não, eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se tem na parte de flash. Que tem. 4/0. Deixa eu botar bom de 100 aqui para ver se ele já está setado isso aqui. 89, isso para alguma coisa. É. Tração aplicada. Aqui tem essa parte de flash que também é isso aí que eu estava comentando com vocês antes, ó. Ele também muda a questão simulando isso aqui que eu desenhei. Ah, quero ter uma noção só no Excel sem ter que abrir o AutoCAD para ver em relação ao perfil de travessia. A gente pensou já em trazer aqui no Excel para dar uma facilitada, né? Então, por exemplo, eu tenho o nível do solo seria aqui o 00, né? Então, aqui seria o poste 1, poste 2, P1, P2. Aqui eu indico as alturas nominal do poste. Aqui eu indico se tem desnível, né? Então, por exemplo, ele vai levantar um pouco esse poste aqui, ó. Ah, tem um desnível de 5 metros. Então tá em cima de um barranco. Como que ficaria mais ou menos visualmente, né? Para tu ter uma noção. Aqui eu vou deixar em 0, para dizer que tá alinhado. A ancoragem do cabo, né? Botando que tá a 20 do topo. Hum. Engastamento profundo é uma pergunta relacionada a. Vamos pensar aqui, ó. Engastamento. Lembra que engastamento é o percentual do poste que está enterrado. Tem um engastamento nominal, que é o que usa em 90% dos casos, mas tem algumas situações que tu quer que o poste, além de concretar a base, tu quer que o poste fique 1 metro extra de engastamento profundo. Tem algumas regiões que o pessoal de campo acaba nos pedindo isso. Por quê? Por que disso, né? Solo arenoso normalmente. Então vamos pensar assim, uma região que é muito mais voltada para a parte de lavoura, cultivo, que a terra é fofa, tu acaba aplicando esse recurso de engastamento profundo. Ao invés de abrir uma cava de, por exemplo, 1,80 m, que seria para um poste de 12, tu vai lá e abre com 2,80 m. Tu cava 1 metro a mais, né? E às vezes daí tem essa opção aqui também.
Aqui deixar não, então. Aqui ele vai dar PROC V nas tabelas. E aqui já é tudo fórmula, tá? É só os verdes claro que muda. Deixa eu ver aqui. É. Uma outra, uma outra coisa que a gente quer fazer aqui na parte de flecha, tá? Ela tá sempre considerando a tração nominal. Ainda não tá implementado, digamos aqui, a redução de tração, tá? Mas basicamente é o seguinte, ó. Se a gente for pensar S. Deixa eu ver, não. Flecha. Tá aqui, vão de 80 também, só pra ver uma coisa. Aqui. Teria uma flecha de cabo de 1 metro. Deixa eu ver se tá certo até. 1,58 m. Que. 1,58 m. Hein, Renan? Oi? E é viável substituir com esse vão longo aí por compacta? Vão de. Bah, 100 metros não, cara. 100 metros em compacta é vão muito longo, tá? Em compacta no máximo, tá? A não ser que seja uma condição assim, ó. Aí a gente consegue fazer. Mas se for, por exemplo, sem desnível, não dá. A flecha da compacta fica um. Deixa eu até simular aqui pra ver se visualmente como que fica. Ah, nem tem a opção de compacta aqui, ó. Já pra não tentar fazer isso. Se tu bota aqui, o pessoal vai tentar fazer. Não tem opção, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui, ó. Botar tipo um cabo E150. Pá, aqui. Ó. Um vão de 80. 13,150, né? Cabo compacto, sem nenhuma redução de tração. Então tá na tração nominal, digamos assim. A flecha original a 50 graus, 2,72 m. Então, aqui se a gente for olhar, vamos pensar aqui, poste de 12 e 12. A área útil do poste aqui, ó, 10 metros. Seria 10 metros menos 2,72. Deixa eu ver se não vai ter como alterar aqui. 10 menos 2 igual a 72. Ó, 7 metros e 28. 7 metros e 28. Isso considerando vão de 80 metros. Então, se numa rodovia tu já tem que ficar no mínimo 7, tu já tá muito no limite, ó. Tipo, não, não vale o risco, entendeu? Travessia de rodovia é um dos locais que a gente sempre vai tentar. Ou daí a gente vai aumentar a altura desse poste, vamos jogar para 13, por exemplo. É, 13. Só que aqui é 80, né? E o caso ali é 100. Então seria pior ainda. Aqui ficaria em 10,90. 10,9 menos 2,72. Ó, já melhora para 8. Aqui com 80 metros até daria, se for uma travessia nivelada, digamos assim. Mas não é o que a gente normalmente aplica, sabe? Que é difícil tu garantir desnível zero, né? Deixa eu ver se aqui tá aplicando desnível negativo. Ó, tá, aplica também. Vou botar aqui 4/0 de novo. Uma das coisas que a gente quer fazer na planilha para melhorar depois ela também é já fazer esse link aqui, ó. Se eu tô aplicando redução de tração no cabo, quero metade da tração que é a nominal. A flecha vai ficar com 13,10 e a original seria com 1,55 m, né? Aqui nessa parte de flecha, ó, tá dando aqui 0,20. Aqui, ó. Aqui a flecha, ó, 1,58 e aqui é 1,55, tá? Então aqui tá arredondado, mas tá por fórmula, tá? Então tá teoricamente tá certo. Com 13,10 a gente vai fazer aplicar aqui também, ó. Plotar o outro gráfico com o cabo reduzido. A gente faz uma segunda opção aqui. Aqui seria cabo original, a outra seria cabo com tração reduzida, né? Aí iria plotar aqui no gráfico a outra flecha para ter uma visão de como ia ficar.
mas para visualmente tu já entender. Assim, tu tem que estar fazendo em CAD o desenho da travessia, né? Então, tu acaba tendo uma agilidade, digamos assim, que é importante na elaboração do projeto, né? Quando tu tá olhando o que tu tá fazendo, tu acaba já vendo se faz sentido, se é viável, sim ou não, né? Essa parte da flash aqui, bom, o exercício em si, a resolução seria parecida com o outro, tá? Aqui vão de, se eu pudesse reduzir isso aqui para um vão de, por exemplo, uns 60 metros, né? Eu poderia estar fazendo isso aqui com rede compacta. Até 60 metros é o que a gente normalmente utiliza com vão de compacta. Aí se eu for aqui mudar de 3S 4/0, né? Aí tem aqueles prints que eu mandei para vocês ali. Deixa eu até olhar aqui. Ó, aqui. O 4/0. Essa primeira tabela aqui é o A, tá? Que é o CA. Seria de baixo aqui, ó. 302 ampere. 302 ampere. O cabo equivalente, acho que é o E70. 302, ó, dá 310 e dá 309. Para 302 é o E70. A gente já poderia aplicar aqui o cabo 1370, que é um cabo bem mais leve, tá? Tanto da classe 15 quanto da classe 25. Ó. Aí, por exemplo, um poste 1000 eu já atenderia, com uma certa folga, tá? Tem que cuidar que da classe 15 e da classe 25 eles têm diferença na tração, tá? Da 25 é um pouquinho mais de tração. O peso em si é o mesmo, tá? Mas a tração deles é diferente. E aqui também tem aquela condição de mudar na altura em relação ao topo. Se eu volto aqui para 0,2, ó, percebo que já dá diferença no cálculo. Aí já ficaria vermelho, tá? Mas 1012 aqui, cara, para um poste 1000 passaria tranquilo, digamos assim. Mas aqui é bom sempre tu tá ajustando para tu ter a referência correta de esforço. Agora, com essas informações extras, tá? Nos postes que ficaram vermelho, justifiquem algumas alternativas que vocês entendem que seriam viáveis para estar conseguindo dar uma solução de projeto para fazer a aplicação do poste. Aonde ficou vermelho, aonde ficou verde, o poste atende ponto final. Aonde ficou vermelho, né? Tem, o que que eu quero que vocês façam? Coloquem no papel o que que vocês estão pensando, digamos assim. Ah, caiu para o Renan para resolver esse projeto aqui. Como que eu vou tentar solucionar ele? Né? Eu tenho esse desafio para resolver, eu tenho essas distâncias aqui. Se tu pensou em reduzir o tamanho de vão, né, detalhe essa redução do tamanho de vão. Ah, o vão original era um vão de 100 metros, estou propondo reduzir o vão para 60, e daí tu tem que construir a tua história. Esse local aqui não é um local que tenha travessia, não sei o que, justifica, tá? E dá um embasamento para justificar o que tu tá fazendo, né? Porque depois a justificativa de projeto é um item que é cobrado, digamos assim. Se tu elaborou o teu projeto e tu planejou daquele jeito e, por exemplo, podem te questionar, tá? O questionamento vamos pensar assim, o projetista ele tem que estar acostumado a responder questionamento, né? Tem gente que não vai concordar com o que tu pensou. Vai estar, putz, o cara viajou aqui. Não, na verdade não viajei. A minha solução é dessa maneira aqui, porque assim, assim, assado. Às vezes é uma coisa que o cara nem pensou. Então, gostaria que vocês, né, nos casos ali que ficou em vermelho, que vocês dessem uma detalhada e dessem uma solução para tentar fazer ficar verde. Pode não ficar verde na planilha, tá? Mas vocês podem estar aplicando style, reduzindo o tamanho de vão, fazendo a travessia em 2 postes, né? E assim por diante. É mais para exercitar. E daí eu vou estar aqui para responder as dúvidas de vocês. Oi, Renan, tem uma dúvida. Aqueles exercícios que deram certo a resposta na planilha, a gente precisava alterar a distância do topo